E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Gavin, sou dono do canal Small Advantages e este vídeo é o segundo numa série de 3 vídeos sobre números coloquiais em inglês, ou seja, como pronunciá-los, como expressá-los no modo mais informal, porque eu acho que há uma falta de informações sobre isso na internet, tá? No último vídeo, no primeiro vídeo, eu falei sobre horas, datas e anos, e este vídeo se trata de frações, dinheiro e temperatura. Vamos lá. Ok, vamos começar com frações decimais e de novo eu tenho as minhas notas para me ajudar. Frações decimais é quando tem uma vírgula no número, mas em inglês a gente não usa o vírgula, como vocês já sabem, é o point, ponto, ou point, tá? Então a gente diz point no número. Por exemplo, 1.5, 3.14, 11.847. Quando, notem primeiro que não é tipo 11.847. A gente diz todos os números individualmente, tá? Então é 11.847. Quando tem um zero depois do ponto, mas antes de um outro número, se diz O normalmente em vez de zero, tá? Porque eu já falei um pouquinho sobre isso no último vídeo, mas em inglês é mais rápido dizer só O, que é o nome da letra, em vez de zero, que é o número, mas obviamente os dois são semelhantes. Então, por exemplo, 1.05, 20.09. Quando o número é negativo, é só adicionar negative em frente do número. Então, negative 1.5, negative 20.09. Como é o caso muitas vezes em inglês, a gente tem exceções ou casos especiais. E o primeiro caso especial sobre isso, frações decimais, se trata de temperatura, falar a temperatura. Eu tenho 2 observações sobre isso. A primeira é que normalmente seria melhor se você disser degrees Fahrenheit ou degrees Celsius ao falar a temperatura, porque aqui nos Estados Unidos a gente usa Fahrenheit em vez de Celsius. Eu não sei porquê exatamente, mas a minha mente ainda é completamente acostumado a falar de Fahrenheit. E a segunda observação é que faz muito frio aqui nos Estados Unidos, particularmente no meu estado, frio glacial. E por isso a temperatura muitas vezes é negativo. E ao falar de temperatura, é mais comum ouvir minus em frente do número, falando de números negativos, em vez de negative, tá? E temperatura somente, eu acho. Então, exemplos são 32 degrees Fahrenheit, negative 3.5 degrees Celsius, minus 40 degrees Fahrenheit, 0.5 degrees Celsius. Então, os dois são aceitáveis, mas vocês vão ouvir minus muitas vezes em vez de negative em inglês ao falar de temperatura. O segundo caso especial se trata de dinheiro e eu tenho bastante notas sobre isso, mas para começar rapidamente, você está no supermercado e a atendente vai dizer o total final, quanto custa um item. Tem 2 maneiras de expressá-lo, tá? O primeiro é sem falar dólares e só dar um número, tá? Então, por exemplo, your total is 251. Your total is 1009. Mas, se o atendente dizer dólares, tá? É obrigatório para o atendente dizer também quantos cents custa também. Então, em vez de 251, 1009, your total is $2.51. Your total is $10.09. Ao falar sobre números um pouco mais altos, e lembrem que a gente está falando sobre dólares americanos, tá? Quando o montante é exato, normalmente se usa dollars e cents para expressá-lo. Exato, tipo 100 ou 900. Então, por exemplo, your total is $900.
Your total is $100.60. Mas quando o montante não é exato, a gente usa os dois, tá? Os dois maneiras de expressá-los, com dólares ou sem dólares. Por exemplo, para começar com, your total is $910. Your total is $120.60. E a outra maneira, your total is $910. Your total is $120.60. E talvez vocês notaram algo estranho aqui. A tendência é para dizer para os números montantes nas centenas, para separá-las só para dizer o primeiro número e depois os outros dois números. Então, por exemplo, eu já disse 910 em vez de 910. Ou 120 ou 599. E as duas maneiras são corretas, as maneiras de expressá-lo, mas vocês vão ouvir este jeito de expressá-las. E para praticar com mais uma, your total is $599.99. Para falar de milhares de números ou dólares, na verdade as regras seguintes funcionam para dinheiro ou qualquer outra coisa, tá? Quando o número é exato nos milhares, se diz thousand. E notem que thousand não inclui a pronúncia do D final, tá? Ao menos em inglês informal americano, tá? Então, por exemplo, 2,000, 8,000, ou talvez $2,000, $8,000. Quando o número nos milhares tem dois zeros ao fim, tem duas maneiras de expressá-lo nos Estados Unidos. Primeiro, $1,500. $7,700. E este é o primeiro jeito de expressá-lo. Notem que eu não digo and dentro, tipo em português, tá? Com 7.700. Então, só é 1,500. 7,700. A outra maneira de expressá-lo é $1,500. $7,700. Então, falando de hundreds em vez de thousands. Este é muito comum aqui nos Estados Unidos. Na Inglaterra e outras partes da Austrália, Nova Zelândia, não é muito comum em números maiores que 2.000, tá? Então, talvez na Inglaterra você pode ouvir 1,500, mas 7,700 quase nunca, eu acho. E eu tenho uma observação final, e é que ao escrever estes números, milhares de números, tá? Se inclui a vírgula lá, mas nunca se pronuncia. Então só é, mais uma vez, 7,700 ou 7,700. E para terminar, eu vou falar sobre frações. Em inglês, mesmo com português, a gente usa números ordinais para expressá-los. Então, por exemplo, quarto, quinto, sexto, em vez de 4, 5, 6, tá? Mesmo com o inglês. Então, por exemplo, 1/3, 1/10, 1/21. E as duas exceções aqui é para 1/2. E às vezes 1/4 se torna 1/4. Também ao falar rápido estes números é muito comum só dizer, em vez de one, a palavrinha a. Então, ou a, que se pronuncia em inglês americano. Então, para repetir os 5. A third, a 10th, a 21st, a half, a fourth, ou a quarter. Para expressar avos em inglês, por exemplo, 12avos, 3/16avos, é só adicionar um S para se tornar plural o número, tá? Então, por exemplo, 5/12, 3/16, 7/100.
E esses sons, eu imagino, são um pouco difíceis para um falante nativo de português, porque tenho sons aspirantes em seguida, mas imagino que só requer prática, tá? Twelfths, sixteenths, hundredths. Para falar números inteiros mais frações, é só adicionar o and dentro dos dois números. Então, por exemplo, 1 and a third. 1 and a third. 1 and 2/3. 1 and 2/3. 3 and 3/4. Ou 3 and 3/4. Finalmente, ao usar estes números inteiros mais as frações dentro de uma frase com, sei lá, outros objetos, é não separar os números das frações, tá? Por exemplo, em português, vocês podem dizer 3,5 litros de leite. Mas em inglês, então 3,5 separados. Mas em inglês não acontece. Todos os números, frações têm que estar aglutinados juntos na frase. Por exemplo, e para não usar o sistema métrico nos Estados Unidos aqui, 3.5 gallons of milk. Então 3.5 junto. 3.5 gallons of milk. 4 1/3 gallons of milk. 4 2/3 gallons of milk. É isso aí. Só falta mais um vídeo sobre números. Muito obrigado por assistir mais uma vez, amigos. E I'll see you next video. See you guys later.